Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, dependendo de onde nos estão a ver e em que hora nos estão a ver. Inauguramos hoje um novo canal, Feira Liberal TV, e neste canal pretendemos dar-vos a conhecer várias pessoas do Conselho com diferentes ideias, diferentes opiniões, as suas opiniões. São conversas informais e por isso vamos começar este canal com um novo programa de Conversa Puxa Conversa, onde nos próximos episódios eu vou-vos trazer os candidatos aos órgãos autárquicos, porque neste momento é a conversa do dia. Por isso, neste Conversa Puxa Conversa, e para começar, eu vou trazer como meu convidado Carlos Martins, como candidato à Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Boa tarde, Carlos. Bom dia ou boa noite, como estamos a dizer. Muito obrigado e desejo também as maiores felicidades para a tua estreia também enquanto apresentador e para a estreia deste programa. E tenho certeza que é um espaço onde muitas pessoas e muitas conversas vão acontecer e que muitas pessoas vão poder participar. Muito obrigado pelo convite. Claro que sim. Portanto, Carlos, para começar, quem é o Carlos? Sei que economista de formação e profissão. Como é que surge este convite para entrar na vida política, ou se já estavas, o porquê a iniciativa liberal e o porquê desta candidatura, principalmente à Assembleia de Santa Maria da Feira? Uma longa conversa. Eu não sei se quando nós entramos na vida política, se não tem a ver com o facto de nós já trazermos connosco a vida política, no sentido em que, enquanto cidadãos curiosos, enquanto cidadãos muitas vezes inquietos também, a vida política é quase uma necessidade, não no sentido de vida partidária ou de cargos políticos, mas na necessidade de pensarmos o que está à nossa volta, de pensarmos que, enquanto comunidades, temos sempre problemas para resolver, sempre assuntos a tratar e que não podemos deixar só aos outros essa responsabilidade. E a vida política não se faz apenas de cargos políticos, faz-se de cidadania, faz-se de associativismo, faz-se de movimentos, faz-se de ativismos. E penso que muitos de nós trazem isso no seu ADN, não tem a ver sequer com contextos familiares ou pessoais, tem muito a ver com alguma coisa, essa inquietude que nos alimenta também a nossa relação com o mundo. E nesse sentido, talvez, desde muito criança, que sinto esse apelo, não necessariamente muito organizado na minha cabeça em termos partidários, em termos ideológicos, mas esse apelo de pensar o que se passa à minha volta e tentar intervir, influenciando o que se passa à minha volta. E fui pela via do associativismo, também tive a oportunidade de fazê-lo pela via de uma atividade mais política, de sentido executivo, na Câmara Municipal há muitos anos atrás, mas embora me tenha afastado dessa dinâmica diária, desse trabalho mais autárquico, mantive o meu interesse e a minha atenção à vida política e ao contexto político, e como seres políticos todos somos no fundo, porque participamos socialmente, o meu descontentamento foi aumentando, ao ponto de, por iniciativa pessoal, sem falar com ninguém, sem conhecer ninguém que fizesse parte deste partido, no sentido de pessoas mais próximas, claro, conhecia o que aparece na televisão, ou algumas figuras nacionais, mas entendi que não podia manter-me sem esse desejo de participar ser realizado. E fui-lo através de uma inscrição normal, no site da Iniciativa Liberal, e depois disso tentando procurar mais informação sobre como é que estão organizadas as estruturas, quem são as pessoas, e tive a oportunidade de falar com o Cristiano Santos, com o coordenador do núcleo local, e percebi melhor aquilo que estava a acontecer no dia-a-dia e senti-me motivado a participar, e como todos nós, numa estrutura pequena, informal, que está a começar, ainda muito informal, a nossa participação não tem a ver com lugares, longe disso. Sabemos que o mais provável é, nestes próximos anos, não termos lugares, o que é melhor ainda, porque nos liberta, porque nos torna mais livres, porque nos permite ser também mais independentes na forma como participamos. E, portanto, sem essa amarra, sem essa condicionante, ainda se torna mais interessante participar. E pouco tempo depois apareceu esse convite à candidatura à Assembleia Municipal, que aceitei de imediato na perspectiva de poder ser o primeiro da lista ou o último. De facto, poder participar para mim era mais importante. Acabei por ficar como primeiro da lista, talvez porque também tenha mais experiência do que outras pessoas que estão na lista. Muitos deles são muito jovens e também fico muito contente por isso. E por isso estou aqui com a Carla e com os restantes candidatos. Somos hoje algumas centenas de pessoas já que formam as 6 listas que acabamos de apresentar. Somos um grupo grande de pessoas livres, de pensamento independente, mas que de facto temos algo em comum,
que é acreditar que a nossa participação vai fazer a diferença. E poderá fazer a diferença num órgão eleito, como poderá fazer a diferença na oposição, como poderá fazer a diferença na nossa vida social, cívica, na nossa participação diária, e motiva-nos essa participação, e a mim pessoalmente motiva muito essa participação dentro, obviamente, de uma vida profissional que tenho. E é um bocadinho sobre isso também. De facto, eu estudei em Lamas, no colégio, e era um assunto também que podemos conversar, essa questão de estudar, ter a oportunidade de ter próximo de casa, havemos lá chegar, ter a oportunidade de ter próximo de casa uma escola, permitiu-me, sendo filho de operários, continuar a estudar noutras condições que provavelmente não poderia ter feito, ao ponto de ter chegado à universidade, e na minha geração ainda não era tão comum assim, fui a primeira pessoa da família a chegar ao ensino superior, e depois disso ter também uma vida muito intensa durante o tempo em que fui estudante, no lado mais associativo, fui dirigente associativo de uma Associação Internacional de Estudantes. Isso também permitiu ter mais consciência daquilo que era a vivência, já uma escala diferente, uma escala geográfica diferente, nacional até internacional. E depois disso fui-me mantendo mais ou menos ligado a esse lado, mas tendo uma vida profissional primeiro ligado mais à economia, numa empresa multinacional, e depois disso criando a minha própria empresa, porque também senti sempre esse lado esse apelo da independência. Criei a minha empresa com 25 anos e hoje tenho outras, e tenho participado na vida pública mais à distância, mas sempre mais do lado empresarial. No lado da empresa, trabalho essencialmente com a área cultural e com o turismo, embora muito ao nível do planeamento e desenvolvimento de territórios. Os nossos clientes são mais entidades públicas, de âmbito local, nacional, até algumas internacionais. Trabalhamos com as Nações Unidas, como trabalhamos com municípios de Portugal, e temos vindo a trabalhar nessa experiência de valorizar os territórios, a partir das expressões culturais, das pessoas, da criatividade, das artes, e tentando que mais pessoas possam conhecer, investir, mas também viver profissionalmente nestes setores, porque acredito que a criatividade é um bem indispensável ao desenvolvimento dos territórios. Portanto, o nosso trabalho é muito nessa área. Há aqui um dominante comum e o fator dominante da conversa, que é pessoas. E antes de seguir ao nosso primeiro tópico destes episódios, destas conversas, eu retirei do teu Facebook, já tem 6 anos esta publicação, em 2015. Deve ser a última, não? Mas não sei. Mas é muito engraçado porque quando falamos de pessoas e falamos dos políticos, há aquele toque na ferida que os políticos são todos iguais, não é? Então há uma expressão, uma publicação que tu fizeste em espanhol, mas eu vou colocá-la em português, que uma menina dizia: pensava que eras um monstro, eu vou citar, mas afinal és externo e sensível. E o senhor, político, e ele diz: é que estou em campanha eleitoral. Portanto, o que é que tu, agora que te vês numa figura mais política, como é que tu lidas com esta, antes de passarmos ao nosso ponto, mas como é que tu lidas com esta situação de e tal, os políticos são todos iguais? Eu acho que os políticos são todos iguais se considerarmos que as pessoas são todas iguais, porque os políticos não são mais do que pessoas que, num determinado momento da sua vida, optaram por essa exposição ao voto do outro, que eu acho que é um ato de grande humildade. O termos uma ideia sobre o nosso lugar, nossa terra, o nosso país, e estarmos disponíveis para nos apresentar de forma humilde ao voto de cada uma das pessoas da nossa comunidade, e cá está, seja a freguesia, seja o concelho, seja o país, eu acho que devia ser sempre um gesto de muita humildade. Infelizmente, muitas vezes não é, por diversas razões. Desde logo porque há uma perspectiva que penso que em parte é verdade, e é pena que seja verdade, que há muitas pessoas que fazem disto uma vida profissional, uma carreira. Ora, fazendo uma carreira, ficam muito dependentes do partido, do lugar, do cargo, do poder, e nesse sentido fazem tudo para ter poder. E as pessoas têm essa consciência. O cidadão comum é muito perspicaz nessa leitura e vai criando esses rótulos em relação às pessoas que têm esse tipo de comportamento. Mas felizmente não são todos iguais. E era um bocadinho isso também que queria aqui valorizar, que é que, se olharmos hoje, por exemplo, para as listas às autarquias, nós temos dezenas de milhares de portugueses completamente anónimos dos lugares mais recônditos e das cidades mais importantes que assumiram essa disponibilidade. 90% deles não vão ser eleitos. E, portanto, quando se rotula que são todos iguais, não são todos iguais. Há muitos como esses que estão a dar do seu tempo pessoal, a sua melhor energia, as suas melhores ideias para os outros, para a sua terra, como dão no associativismo, como dão noutras áreas da vida. E penso que devemos valorizar essa dimensão.
É claro que o período de campanha eleitoral tem uma característica, que é tentar convencer os outros que as nossas ideias são melhores. Isso faz parte. Mas faz parte também a um vendedor de uma empresa quando quer vender um produto, ou alguém que tem um outro cargo qualquer na sociedade e que tenta mostrar que as suas ideias, as suas propostas são melhores. É perfeitamente natural e legítimo. E termos medo disso é um sinal de imaturidade social, cívica e democrática. Acho que a democracia é isso. É algumas pessoas acharem que as suas ideias são úteis ao mundo e querer apresentar-se perante esse mundo e dizer votem em mim e votem nas minhas ideias. Isso eu acho que é não só um gesto de humildade, como um gesto necessário à vida em democracia. Porque o contrário disto era um termo de democracia. É dizermos que alguém que decida por mim, e esse alguém necessariamente vai ter demasiado poder, e um dia vai decidir por ele e não por mim. E esse é um grande risco. Acho que temos de estar muito atentos, temos muitos sinais nesse sentido. E quanto mais nos afastamos da vida política, mais nos arriscamos a que isso aconteça. Se é isso que as pessoas querem, tudo bem, não é isso que eu quero com certeza e lutarei sempre que puder por isso. Mesmo que em alguns momentos tenhamos que fazer campanhas eleitorais, que é sempre muito ingrato para quem está do lado de cá. Que é tentar convencer os outros a votarem em nós, é preciso um grande ego que na iniciativa liberal a nível local ninguém tem. Que, portanto, é um gesto de humildade, é perceber que vamos ter que ir falar com pessoas que vão discordar de nós, que não vão votar em nós, mas faz parte do nosso trabalho também fazer isso, porque acreditamos que o bem maior é a nossa proposta para o Conselho ou para o país, em função dos casos. E, portanto, sim, é verdade que há esse estigma, sim, é verdade que em parte tem razão, mas também é verdade que não são todos iguais e que vale a pena estarmos atentos a essas diferenças. São essas diferenças que fazem a democracia. Mas foi por isso que saíste do teu sofá, do teu conforto, para entrares nesta aventura. Por curiosidade, não sei se tu sabias isto, mas Carlos vem do germânico Karl, que significa homem, e por extensão significa homem livre, homem do povo. Portanto, nada melhor do que virmos ao primeiro tema já ganhei o dia. Estás a ver? Do alemão, sabia que vinha dessa tradição germânica, mas não tinha é verdade, do seu é verdade. Portanto, como homem do povo, e podemos já aqui introduzir o primeiro tema, que é a igualdade de oportunidades, correto? É um dos pilares que vocês defendem. Sendo Santa Maria da Feira um concelho super solidário, cheio de associativismo, felizmente, mas de que forma que esta igualdade de oportunidade pode ser escrutinada, pode ser explorada, digamos assim, porque estamos a passar um inverno demográfico. Estamos numa fase em que temos mais óbitos do que nascimentos e de que forma é que podemos colmatar isto? São duas questões diferentes, ou são Sim. três questões diferentes. Uma, eu acredito profundamente que o que diferencia uma proposta liberal para a nossa terra e para a política é exatamente acreditarmos que somos todos iguais perante a lei e merecemos todos os mesmos direitos perante essa lei. E sabermos olhar à nossa volta que nem todos temos esses direitos, nem todos temos acesso ao mesmo tipo de oportunidades. E acho que o primeiro pilar do pensamento liberal é tudo fazer, tudo defender para que todos tenhamos acesso às mesmas oportunidades como ponto de partida para a nossa vida. À mesma educação, ou pelo menos uma educação de qualidade, a um sistema de segurança e de proteção na saúde e na doença, que seja de acesso para todos, que tenhamos um elevador em que todos possamos entrar para subir ao longo da nossa vida, termos mais prosperidade, termos mais acesso. E infelizmente isso não acontece. Não acontece porque, desde logo, o acesso fundamental que é à educação não é igual para todos. E defendemos no pensamento liberal isso como ponto de partida para qualquer organização da sociedade. Segunda questão, de facto, a nível do Conselho há desigualdades gritantes também nesse acesso. E isso implica que a nossa principal motivação em termos políticos seja exatamente essa. Por isso nos falamos da questão das pessoas mais excluídas, que tem a ver com muitas vezes e quase sempre uma base de exclusão económica, e mesmo sendo um concelho com uma grande dinâmica económica, ele é de facto um concelho pobre, em média. Os vencimentos são baixos, há muita gente que não acede ao mínimo de condições de vida e é algo que nos deixa muito inquietos e que nos motiva muito saber que há pessoas que, pagando a renda e pagando a educação dos filhos, ficam sem nenhum meio. Isso não é aceitável numa sociedade no século XXI, na Europa. E é isso que nos motiva também, do ponto de vista local. A questão que falaste em particular, a questão da demografia, é especialmente preocupante. Nós vivemos numa sociedade hoje, em Portugal e no Conselho, em que de facto a população sénior está a crescer muito mais do que a população jovem, o que significa, desde logo, um problema futuro para a segurança social.
se menos pessoas contribuem em idade ativa para o Estado, pagando os seus impostos, pagando a segurança social, e se mais pessoas precisam desse suporte, porque têm as suas reformas, têm as suas necessidades a nível da saúde, um dia esta balança vai desequilibrar-se. E ela poderia equilibrar-se pela via dos impostos, só que também não podemos pagar mais impostos. Estamos completamente asfixiados enquanto portugueses, quer a nível das famílias, quer a nível das empresas, portanto não pode ser por aí. Isto implica necessariamente gerar mais valor económico, porque a ideia de distribuir mais aquilo que é pouco nunca vai resolver o problema. Nós temos que gerar mais prosperidade, temos que ter mais atividade económica, mais valor acrescentado à nossa economia. E esse é o primeiro critério para termos também melhor igualdade, melhor apoio na área social. Portanto, este equilíbrio entre o social e o económico, muitas vezes é tratado como uma oposição, como uma contradição, na nossa opinião, tem que ser convergente. Um concelho que tenha mais economia é necessariamente um concelho com mais recursos para poder também ter mais inclusão social. E nunca entendemos que a inclusão social implica uma guerra contra a economia, contra as empresas, contra a prosperidade económica, pelo contrário. E, portanto, preocupa-nos essa questão a médio prazo, e isso implica mais capacitação, mais qualificação das pessoas, portanto, educação, economia e inclusão social. No curto prazo, temos um problema de reação imediata. Precisamos, de facto, de ter políticas ativas para as pessoas mais velhas, que estão cada vez mais isoladas, mais distantes das famílias. O contexto da Covid veio a piorar muito essa situação e precisamos, de facto, ter uma intervenção ativa ao nível do apoio às pessoas mais idosas. Muitas delas, como disse, estão mais isoladas e vê-se ao nível da saúde mental, ao nível da mobilidade, ao nível do acesso às práticas físicas, etc., o quanto há muito a fazer. E, por outro lado, temos a necessidade de estimular a natalidade. Um casal jovem, quando planeia a sua vida e quando planeia se vai ou não ter filhos e quantos filhos vai ter, geralmente nessa equação está um assunto muito importante, que é a estabilidade económica. E, de facto, se o concelho tiver dinâmica económica, mais facilmente as pessoas escolhem viver nesse concelho e mais facilmente escolhem ter filhos nesse concelho. E, portanto, este triângulo tem que ser resolvido de forma equilibrada, mas acreditamos que a variável económica é decisiva para isto tudo e a estabilidade do crescimento económico também é decisiva. E não é isso que tem acontecido. Nós vemos uma economia que está muito instável em Portugal, muito frágil. Continuamos a ser o país que menos cresce na Europa, estamos há 40 anos sem crescer e continuamos com as políticas que nos levaram a isto. As políticas socialistas, em que acreditamos que o Estado tudo vai resolver, sabemos que não é assim, e os países mais liberais foram aqueles que mais cresceram economicamente e também aqueles em que a vida social, a inclusão social mais evoluiu, porque tiveram mais recursos para o fazer. E acredito que não podemos resolver o assunto apenas a nível local, mas a nível local também há políticas ativas para o fazer, tanto ao nível do combate à exclusão, ao nível do combate às desigualdades também, e acima de tudo a capacidade de gerar mais recursos para que mais pessoas possam ter uma vida mais digna. Certo, até porque aquele velho ditado de tudo se cria, nos dias que correm não é bem assim, não é? A educação é muito cara, ter um filho fica muito caro, a instabilidade profissional leva com que as pessoas atrasem o ter filhos e ao atrasarem muitas vezes só ficam com um ou não chegam a ter nenhum. Isto é de facto muito, muito preocupante. Se no curto prazo já é assim, imagina a 20 anos de distância o que é que vai acontecer ao concelho. Se no último censo nós já passamos de 140 mil para 136 mil, mas o mais relevante aqui em termos de indicadores, e tínhamos essa nota, está no nosso programa, há 10 anos atrás nós tínhamos 84 idosos para 100 jovens e hoje temos 155 para 100 jovens, quase o dobro. Sim. Se continuarmos por esta via, perdemos será jovens. Completamente inviável, insustentável a nossa vida coletiva no concelho e vamos ainda perder mais qualidade de vida, ainda ter mais problemas sociais. Certo. Portanto, temos que rapidamente agir e esse agir implica estabilidade económica, acima de tudo esperança. As pessoas precisam ter esperança para a sua vida. Ora, numa economia em que não cresce, num mundo mais instável, num ambiente pandémico, onde é que está essa esperança? Só está nos países onde a economia tem alguma dinâmica e por isso vemos jovens a sair do concelho à procura de melhores oportunidades fora do país ou fora da região. Isso deixa-nos muito tristes, não porque não defenda uma sociedade aberta e global, mas porque nós não estamos a atrair outros jovens. Os nossos estão a sair, não estamos a atrair outros. E, portanto, esta ideia que começa a ser uma falácia, que somos um concelho muito rico, não é verdade. Os nossos rendimentos por pessoa, em média, são mais baixos que a média da área metropolitana, que a média do país, e a nossa dinâmica demográfica é esta. Portanto, significa que, de facto, não estamos com uma prosperidade económica como devíamos. Sim, o poder de compra em Santa Maria da Feira é mais baixo. É mais baixo que a média do que a média, sim. Mas, e por outro lado, e já iremos falar noutros episódios certamente, a carga fiscal que
um feirense paga é superior à média Sim, nacional. Portanto, não só porque temos impostos altos no país, muito altos e cada vez maiores, uma carga, vê-se agora, por exemplo, com o assunto dos custos da gasolina, como é que o Estado, que cobra 2/3 do preço de um litro de gasolina, ainda vem dizer que a culpa é dos privados. Então, quando o aumento aconteceu há pouco tempo atrás, dizendo que no dia em que descer o preço do crudo vão descer os impostos. Não aconteceu, pelo contrário. E, portanto, vivemos de facto asfixiados por uma carga fiscal que não nos deixa sequer fazer poupanças. Depois não podemos queixar-nos que as pessoas não investam no seu futuro, por exemplo, comprando uma casa ou tendo mais filhos. E, portanto, nós precisamos de libertar também os portugueses deste fardo, deste peso que os acompanha a vida toda, que é aquela ideia, aquele clássico de dizer que quando nós nascemos só temos 2 certezas, que vamos morrer e que vamos pagar impostos. Neste caso, que vamos morrer e que vamos pagar muitos impostos. Carlos, muito obrigada por esta primeira intervenção. Igualdade de oportunidades, conclusão, envelhecidos ou renascidos. Será essa? Esperemos nós que sejam mais renascidos. Por isso, muito obrigada a todos que nos estão a ver. Esperem pelo próximo episódio deste programa do Conversa Puxa Conversa. E fiquem bem. É assim, me despeço de vocês.